Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Tzio, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nesta oportunidade nós daremos continuidade ao estudo de outro livro do Rabino Natan Slifkin, a obra Sacred Monsters. E nós estamos no capítulo 1 do Sacred Monsters, e nós estávamos falando sobre as lendas relacionadas ao Monoqueros, famoso unicórnio. E dentro do assunto do unicórnio, nós chegamos na discussão a respeito de uma criatura relacionada a esse mito, na tradição, na Bíblia hebraica, uma criatura conhecida como Tahash. Nós começamos falando se o Tahash seria ou não uma criatura conhecida. Nós depois falamos a respeito da existência dos monoqueros, né, dos unicórnios, e as lendas relacionadas a isso, e também os animais reais que provavelmente estão associados. E hoje nós vamos falar do Tahash, interpretado como uma espécie de unicórnio marinho. E, portanto, os animais a isto relacionados e os eventos históricos que possivelmente inspiraram as concepções relacionadas a isto depois. Então, muito bem. O Slifkin nos diz assim: antigamente se pensava que havia evidência concreta para unicórnios. Então, é muito importante essa frase no livro pelo seguinte: quando nós falamos de criaturas fantásticas, passa-se a impressão de que o que nós estamos dizendo, as pessoas do passado, deliberadamente ou por algum problema intelectual, acreditavam nessas criaturas que hoje nós tratamos como fantásticas por pura tolice ou por uma espécie de inteligência não desenvolvida. E isso é totalmente falso. Boa parte desses mitos eram mitos embasados, ainda que sobre impressões inadequadas ou descrições não tão precisas, já que esses acordos de como se expressar a respeito de alguma coisa ou de como se expressar e designar um determinado animal não estavam ainda estabelecidos nesses períodos, não significa dizer que os que propagaram a lenda do unicórnio pensaram estar propagando a lenda de alguma criatura sobrenatural ou fantástica. Para muitas pessoas se tratava de algo real e que, portanto, alguns alegavam evidências disto e nós veremos algumas delas. Então ele prossegue no livro assim: ó, uma das razões da lenda do unicórnio ter sido tão amplamente aceita, e também é algo que modernos às vezes não têm noção, né? Isso não era uma ideia de um grupo religioso, isso era um conceito promulgado fora do universo da religião. E haviam pessoas que eram proprietários orgulhosos de chifres de unicórnio. Daí ele cita um livro de 1661, de autoria de George Caspar Kirchmeier. O livro é um livro em latim no original, né? Ele chama Exas Disputationum Zoodicarum. E ele foi traduzido por Edmund Goldsmith como Unnatural History of Myth of Ancient Science, né? A história não natural ou mitos da ciência antiga. Uma tradução feita em 1886. No trechinho citado do livro, é dito: há qualquer príncipe, duque ou rei no mundo, que não tenha visto possuído ou se relacionar de alguma maneira com a mais preciosa das posses, o chifre do unicórnio? Há também o chifre do unicórnio de Frederiksberg. Frederiksberg não é uma pessoa, mas uma cidade fortificada do rei da Dinamarca. E tem 7 pés de comprimento na medida romana. Ou seja, 2 metros e alguma coisa, 2 metros e 13. E que tem o perímetro de 17 centímetros, mais ou menos. Então, o Slifkin, depois de fazer essa pequena citação, mostrando, portanto, que as pessoas achavam não só que o animal era real, mas que elas tinham evidências concretas do bicho, né?
príncipes, gente importante da política, dizia que realmente possuía, por exemplo, algo do unicórnio, o chifre do unicórnio. Então, veja, né? Não era o mito, não era assim, um mago veio e me deu um chifre de unicórnio. Não era isso, era uma coisa da natureza, difícil de achar, certamente, mas estava lá. E lembrando que esse mundo, né, mundo de 1600 e tal, era um mundo ainda onde boa parte da natureza estava ainda sendo explorada, continentes estavam ainda sendo descobertos e explorados, né? Então, quais são as maravilhas que nós descobriremos? Era o que corria no pensamento popular naquele período. E também é importante lembrar que exploradores eram financiados por reis. Portanto, a maior parte da população vivia, nascia e morria no lugar onde ela estava. Ninguém viajava o mundo, ninguém conhecia outros países, nada disso. Tudo era feito por essa gente das elites, né? Os príncipes, os duques, os reis, e ou pagavam ou eles mesmos iam em expedições para explorar o mundo. Portanto, por isso que é deles que vêm as histórias. E aí o livro prossegue. Apesar de que nenhum príncipe, duque ou rei, nem eu mesmo, diz o Nathan Slifkin, coloquei as mãos num chifre no Departamento de Educação do Aquarium de Nova York, eu tenho uma réplica do que ele está falando, o Slifkin falou. Não é um chifre de unicórnio, conforme a lenda diz, mas dá para entender por quê, que a lenda se propagou por isso. Aí ele fala assim, mas na verdade é uma criatura que o Israel Aharoni foi um zoologista que foi designado para desenvolver os neologismos animais, ou seja, os nomes hebraicos dos animais no hebraico moderno, os animais que não tinham sido nomeados, né? Esse pesquisador, o Israel Aharoni, foi a pessoa designada para isso, na criação, na restauração, podemos assim dizer, do hebraico moderno. Ele viveu entre 1882 e 1946. E ele, portanto, disse que o Tahash, que é o animal que nós estamos investigando agora, seria um narval. Se você nunca ouviu falar da palavra narval, você deveria colocar na pesquisa no YouTube. Narval. Vai aparecer uma baleia muito peculiar e é o animal do qual nós estamos falando. O nome latim do narval é Monodon monoceros. Né? Veja, né? É uma baleia de pequeno porte, tem cerca de 4,5 metros de comprimento, que é enorme para nós, mas é pequeno para uma baleia. Os machos são famosos porque o dente frontal deles cresce formando uma espiral, né? Ele vai enrolando e fica enorme, formando uma espécie de presa que pode chegar a ter 3 metros de comprimento. E a presa, né, que antigamente se pensava que era só para... Sabe, na natureza muitas vezes é uma questão do animal ter uma certa beleza para atrair fêmea, enfim, dentro do universo que ele vive ali. Mas nesse caso não, se descobriu que era um órgão sensorial. E também pudera, não é algo muito difícil de raciocinar. Afinal, aquilo é um dente, não é um chifre. É um dente. E dentes são extremamente sensíveis. Esse animal vive em águas geladas. Né? E foram encontrados essas presas quebradas ou narvais mortos em praias. E estes, aspas, chifres, que são dentes, na verdade, com certeza aumentaram a lenda do unicórnio. Porque da maneira como desenhavam o unicórnio, possivelmente por causa dos dentes dos narvais encontrados, é que se começou a imaginar que o unicórnio era uma criatura aquática. Afinal, se você vê uma dessas baleias nadando, você não vai ver o corpo inteiro dela, você vai ver a cabeça, o chifrão, que é o dente, na verdade, bem comprido e apontando para cima, e de repente o bicho some na água. Você vai acreditar 100%, de acordo com as descrições recebidas previamente, de que você viu um unicórnio na água. Né? Um animal de um chifre só. Perceba, é muito fácil confundir aquele dente com um chifre. Aharoni, continuando o livro, argumentou que o narval se encaixa na descrição do Talmud de que o Nahash apareceu só aquela vez. Narvais, em geral, vivem nas regiões do Ártico e nunca são encontrados no Mediterrâneo. Eu não sei se essa explicação é boa.
né? Porque se ele está afirmando que vivem no Ártico e nunca são encontrados no Mediterrâneo, então como que a descrição de que ele apareceu uma vez que fosse seria uma boa descrição? Seria bem melhor se ele tivesse sido trazido por mercadores que viajaram para locais distantes da Europa. Mas enfim. Entretanto, é teoricamente possível que um grupo de narvais que uma vez, por exemplo, foram vistos no Estreito de Gibraltar, em raras ocasiões, pode ter aparecido, né, nessas localidades mais distantes, embora não sejam nativos de lá. Significando que, sei lá, por um percurso da natureza ou algum tipo de exploração por parte do próprio animal, ele tenha ido parar em locais que ele não deveria. A possibilidade não é exatamente impossível, mas é muito improvável. Narval é o animal que também se encaixa em outra descrição sobre o tarrax. Diferente da maior parte das baleias, que tem um couro, né, uma pele de cor única, né, uma só cor o animal inteiro, a pele do narval é branca e acinzentada, né, e cinza. E isso pode se encaixar na descrição que o Talmud faz do tarrax, sobre ele ter uma coloração variada, algo que não pode ser dito da maioria das baleias. Mas é claro, isso também depende, tá levando em conta o jeito que você vê o animal. A orca, ela tem duas cores, né? O preto e o branco, ou o cinza e o branco. Mas, como você vê o bicho na água, na maior parte das vezes você só vê a parte escura, né? Porque a parte da barriga branca raramente é vista, a menos que você consiga ver o animal pulando e às vezes acontece. Mas no normal é difícil isso acontecer. Então o narval não, é mais fácil de você notar as cores, talvez por isso. Aí ele fala, isso poderia ser aplicado para a descrição que o Talmud faz, da coloração variada. O Aharoni também observou que baleias pequenas são chamadas de turrush, no dialeto árabe. Né? E a gente sabe que há uma verossimilhança do hebraico com o árabe. Né? E, portanto, o fato do árabe ter uma expressão turrush e o hebraico ter a expressão tarrash, portanto, são exatamente as mesmas letras, se você fosse escrever com caracteres hebraicos, e, portanto, só uma questão de pronúncia diferenciada. Possivelmente, então, é a mesma coisa. O narval é um candidato interessante para o tarrax, portanto, dado esses pequenos detalhes, né, ainda que não sejam absolutamente convincentes. E, além do mais, seria um unicórnio no sentido verdadeiro da palavra, né? Porque, independente do que é feito a presa, o fato é um animal que tem uma cabeçona e que tem um chifre saindo do meio da cabeça, né? Independente das questões anatômicas e minuciosas que são da conta de biólogos. Isso pode ter levado a crer no unicórnio, né? Mas existem dificuldades com esse candidato. E agora a gente começa a discutir, né? Nós vimos os pontos positivos que podia fazer o tarrax ter sido narval, mas agora os pontos negativos das fontes tradicionais para essa identificação. Então ele começa um novo capítulo colocando assim: o tarrax é kosher? E ele continua. Uma dificuldade que surge quando nós identificamos o tarrax com o narval e muitos outros candidatos que foram propostos é que o Talmud Yerushalmi, que é uma fonte bastante interessante de tradições, porque o Talmud Yerushalmi se centrou muito nos sábios que eram de Yavne, e diferente dos sábios que migraram para a Babilônia, tinham muito mais contato com fontes tradicionais muito antigas, inalteradas. E nós temos várias cenas em que rabinos da Babilônia às vezes não sabiam o significado de uma determinada palavra, expressão, conceito ou tradição, e eles faziam a viagem do Iraque até a Yavne, né, na antiga Palestina, para consultar os rabinos de lá, mostrando a solidez das fontes tradicionais do Talmud Yerushalmi. E, portanto, é muito importante que esteja no Talmud Yerushalmi as observações a respeito do tarrax que ajudam na sua investigação. Para a gente ter, o que a gente está tentando fazer é tentar entender o que se passava na cabeça desses sábios quando eles receberam essa tradição, se era uma tradição recebida, se era um conhecimento obtido, se era um testemunho tido, se era um testemunho de segunda mão, entende? Nós precisamos tentar
desvendar isso. E o Talmud Yerushalmi declara que essa criatura, o tal do Tahash, veio para eles com a informação de que era uma criatura kasher. Então, no Talmud Yerushalmi, no Tratado de Shabat, segunda Mishnah, terceiro parágrafo, tem uma frase, né? Elohim criou um tipo de animal kasher, selvagem, para Moshe no deserto. Isso é o jeito que a tradição veio parafraseada. Tá? Isso não é uma afirmação. Isso é como a tradição foi passada. Foi passada desse jeito. Uma vez que ele foi usado para o trabalho no Mishkan, ele foi oculto. Né? Ou seja, ele foi trazido à existência, usado no Mishkan e depois desapareceu. Rabino Roché ensinou. Ele tinha um único chifre no meio da cabeça. Então veja, não diz que animal é, mas diz que o animal apareceu uma vez e nunca mais. Era um animal kasher e tinha um chifre na cabeça. E aí o Slifkin prossegue. Bom, então nós temos essa declaração, essa tradição. Só que narval, a baleia, ela não é kasher. Criaturas aquáticas que são kasher são apenas aquelas que possuem escamas e barbatanas. De um certo tipo, não é todo tipo de escama, nem todo tipo de barbatana. Sem entrar nos detalhes aqui agora. Mas o narval não é isso. Narval, como ele é um mamífero e não um peixe, não possui escamas e, portanto, não é kasher. Então, o narval, de acordo com essa fonte tradicional, não se encaixa na descrição do tahash, porque o tahash tem que ser kasher. Aí ele cita um rabino chamado Rabino Avraham Korman, que sugeriu que quando o Talmud fala de animais usados no Mishkan, portanto no tabernáculo, sendo kasher, né? Quer dizer, kasher é um jargão nosso. A Bíblia hebraica não tem essa expressão aplicada a alimentos. A expressão da Bíblia hebraica é tahor, que é ritualmente puro. Então é isso que ela quer dizer, né? Dentro daquela... Por isso que eu falei, é o jeito que a tradição foi passada. Ela ainda tem que ser desempacotada. Essa linguagem tem que ser desempacotada. Mas, quando fala kasher ali, não quer dizer kasher, quer dizer puro. E o Avraham Korman explicou. Não quer dizer que era kasher para comer, portanto. Ou seja, aquele kasher ali não quer dizer isso. Mas, em vez disso, quer dizer que a carcaça desse animal, uma vez que ele fosse abatido, não transmitiria tumá, ou seja, a impureza ritual. E isso ele fala na sua responsa. Ele tem uma responsa que chama Parshá Ledorosecha, uma responsa de 1998. Bom, narval, junto com todas as criaturas aquáticas, não transmitem tumá. Então, se um narval fosse abatido, e mesmo que ele não seja kasher para consumo, como alimento, a carcaça de um narval não transmite tumá, não transmite impureza ritual. E, portanto, poderia ser designado como tahor, no sentido que ele está passando. E aí, o Rabino Avraham Korman propõe essa solução. O Slifkin comenta, mas isso está longe de ser o entendimento, digamos, direto, simples, pshat, como a gente costuma falar, do Talmud. Por quê? Porque se fosse esse o caso, o Talmud usaria a palavra tahor em vez da palavra kasher. Então, pode ser que ele usou kasher querendo dizer tahor, mas é muito difícil. O termo tahor e tameh é um termo que fazia muito parte da linguagem alárrica dos rabinos. Eles sabiam exatamente como e quando utilizar esse tipo de terminologia. E eles escolheram não fazer ali. Um erro, um equívoco, é possível, como tudo é possível, mas é improvável. E aí ele prossegue. Entretanto, o assunto do tahash ser ou não kasher também não é um assunto pshat, né? Ou seja, essa própria tradição de dizer que o tahash tem que ser um animal kasher, isso também foi debatido. E isso fez com que surgisse questionamento no Talmud. Então agora ele vai para o Talmud Bavli, Tratado de Shabat 28a, onde nós temos o seguinte momento. Então fala assim, anteriormente o Rabino Elazar perguntou, questionou. A pele de um animal ritualmente impuro transmite tumá por meio da tenda? Ou seja, por meio do espaço aéreo comum compartilhado daquilo como alguma outra coisa.
ele está se referindo, né, a essa questão de impureza ritual como algo utilizado na construção do tabernáculo. Quer dizer, se transmite, então como aquilo poderia ser usado para a construção do Mishkan? Porque toda a existência de leis de impureza e impureza ritual tem que ver com acesso ao Mishkan, mais tarde transferido como acesso ao templo. Essas leis só existem para isso, para regular quem entra e quem não pode entrar. Pois é, mas se a parte constitutiva do Mishkan era feita com um animal que transmitisse impureza ritual, então qual que é o sentido disso? Porque, entende? Se você já está fazendo um negócio com algo que transmite tumá, então por que a gente tem leis de acesso que quem está também não pode entrar? Não faz sentido. Percebeu a pergunta? A pergunta foi essa. O Rav Ada Barahavá disse, ele está questionando isso porque o Tahash estava nos dias de Moshe, com relação ao qual havia uma dúvida se esse animal era Tahor ou Tamé. Então veja, segundo o Rav Ada Barahavá, essa tradição que afirmava que o Tahash era kasher era uma de várias tradições que discutiam entre si. Vieram informações de anciãos de que o Tahash era kasher e também de que não era. Então nós, na verdade, temos uma kushia, né? um questionamento, uma dúvida em relação a isso. Nesse processo, o Rav Yosef disse, mas qual é a questão? Nós já aprendemos num Baraita que apenas a pele de animais que são kasher seriam válidas para a obra dos céus. Obra dos céus é um jargão, né? Para querer dizer alguma coisa que você faz sem interesse próprio, que é como toda mitzvah tem que ser feita. Não é? Nenhuma mitzvah tem qualquer tipo de validade se você faz isso para ganho pessoal. Então ele falou, se você está fazendo uma coisa pela obra dos céus, portanto, a construção do tabernáculo, ele quer dizer, então você tem que usar coisas que são kasher, coisas que são ritualmente adequadas. Segundo essa discussão. Então veja, havia uma dúvida entre os sábios. Aí ele fala, enquanto a resposta soa muito clara, né, parece que ele foi ali taxativo, mas ele ser taxativo não quer dizer nada. É o que ele acha. Ele se posicionou fortemente sobre isso, o que não invalida nenhum dos questionadores. Então por isso que o Natan Slifkin observa. Apesar de ele soar firme, né, esse não é o caso. Né, não tem nada de firme sobre isso. O Talmud posteriormente estabelece a regra. Apenas pele de animais kasher seriam válidas para a obra dos céus. Isso foi ensinado com referência às fitas do tefilim. Ou seja, não é também a obra dos céus relacionada a todo e qualquer tipo de mitzvah, mas aquela mitzvah que tem que ver com a pessoa, que ela utiliza, como no caso do tefilim. Estabelecendo que eles só podem ser feitos de couro de animais que são também kasher. Não só uma questão aqui de pureza e impureza ritual, mas o animal do qual se faz o tefilim também tem que ser o animal do qual se pode se alimentar daquele animal. Então são dois fatores aqui. Sendo assim, este princípio não necessariamente dita que o tahash era um animal kasher. Porque o tahash não precisava ser apto para alimento. O tahash só precisava ser ritualmente puro, quando abatido. Então o Talmud, posteriormente, traz um argumento diferente, percebendo que esse argumento não resolveu a questão. Então ele traz um argumento diferente de que o tahash seria de espécies de animais que são kasher. Esse argumento é baseado num princípio estabelecido em outro lugar, de que qualquer animal com chifres é kasher. Então isso aparece no comentário extra do Talmud, que é popularmente chamado de Tosafot, né, acréscimos. E tem um tratado que chama Tratado de Hulin, que é o tratado que lida com justamente esses assuntos de animal, qualquer kasher, qualquer que não é. Tratado de Hulin 59b, Tosafot, que comenta ali, faz esse tipo de comentário. No Talmud, Tratado de Shabbat 28b, nós temos o seguinte. Qual é a situação com o tahash? Pergunta foi feita, né? O Rabino Ila disse em nome do Rabino Shimon ben Lakish. O Rabino Meir costumava dizer, o tahash que havia nos dias de Moshe era de uma espécie não usual. A linguagem literal que ele utiliza é uma espécie por si mesma. Querendo dizer com isso, era um tipo de animal que a gente não conhece. Os sábios não puderam decidir se era um tipo de animal selvagem ou doméstico, né? Se era berrema ou se era raiá. E o que foi dito é que ele tinha um único chifre no meio da testa. E parece que nos tempos de Moshe, ele usou esse animal
para a construção do tabernáculo. E depois ele foi oculto. No sentido de dizer, nunca mais foi visto algo parecido. Posto que é dito que ele tinha um único chifre na testa, então aí é disso que nós vemos que ele era kasher. Então, ou seja, isso não é um conhecimento, mas uma dedução baseada no jeito que a tradição foi passada. Foi aludido a presença de um chifre no animal. Então, isso seria uma alusão de que seria kasher. Deduzido a partir daí. Aí o Slivkin diz. E como um apoio para esse argumento, o Talmud, então, tenta apresentar a ideia de que o princípio de que todo animal com chifre é kasher também se aplicaria a um animal que tivesse um chifre só ou um animal que tivesse mais de um chifre. Então, no Tratado de Shabat 28b, uma outra observação. Isto é o que o Rav Yehudá disse. Um boi que foi trazido pelo primeiro homem como oferta tinha um único chifre na sua cabeça, como está dito. E foi mais agradável a Elohim, o boi que o Adão trouxe como oferta, não é? O chifre e o casco fendido. Fazendo aqui uma alusão a Terrilim 69:32, mas a expressão ali, chifre, né, makrin, implica que haviam dois, né? Nesse caso, um animal com dois chifres ou havia dois animais? O Rav Nachman bar Yitzhak disse, está escrito me querem, de um único chifre. Então o Talmud parece ter concluído de que o Tahash seria kasher. Entretanto, não, esse não é o caso. Rabino Hizkiah ben David da Silva, né, que nós já mencionamos aqui em outros estudos, aquele rabino que viveu entre 1659 e 1698, que foi um crítico comentarista do Shulchan Aruch e por isso teve sua obra censurada e maculada pelos fanáticos religiosos. Ele comenta que não se pode deduzir, né, que esse suposto boi de um chifre só atribuído ao Adão seria o sinal de que todo animal com chifre só seria kasher. Ele cita o rabino Avraham ben David Porta Leone, um rabino que viveu entre 1542 e 1612, que era médico italiano e estudioso e que discutiu a respeito dessas lendas, dessas histórias sobre animais de um chifre só que seriam kasher. E a discussão dele é baseada além do que era pesquisado na sua época, nos trabalhos de estécias, né, e outras criaturas que faziam parte da lenda dos unicórnios, como nós vimos antes, por exemplo, o rinoceronte. Né? Então, o Rabino da Silva concluiu que a discussão do Talmud aqui, né, estava seguindo uma opinião isolada e não era a visão principal dos sábios. Então, mesmo uma opinião isolada, quando ela é apresentada com muita certeza, isso não significa nada. Né? E aí nós temos uma outra observação por parte do Hatan Sofer, que também declarou a visão de que apenas animais kasher seriam usados para o tabernáculo, e isso era um tema de disputa. O Hatan Sofer fala isso no comentário que ele faz ao Tratado de Nidá 51b. E, portanto, existem bases para duvidarmos de se o Tahash foi kasher ou não, de acordo com as tradições. Como nós vimos antes, o Talmud Yerushalmi citou duas opiniões, declarando que o Tahash não era um animal de um chifre só, mas um Tainin ou um Galactinon. A obra Pnei Moshe, o comentário, declara que esses animais não seriam kasher, não. E o Galactinon foi interpretado por alguns como a Hermina. Né? E, similarmente, sendo a Hermina, então não é um animal kasher. Aí, uma outra observação foi feita pelo rabino Avraham Yitzhak Kook, que foi o primeiro rabino-chefe de Israel, né? E ele apresentou um raciocínio para tentar explicar o motivo pelo qual o tabernáculo tinha que ser coberto com couro de um animal não kasher. Então, nas palavras dele, como pode ser que o tabernáculo sagrado fosse construído de um animal ritualmente impuro? A que propósito isso serviria? Então ele diz: o tabernáculo, em particular, continha a beleza de toda a ordem do mundo. E o propósito divino ali era elevar a criação. O tabernáculo do deserto não era uma questão de moralidade individual por um certo tempo, mas compreendia a expansão de todos os tempos e de todas as coisas. Portanto, é possível que, na sua cobertura mais externa, aquilo fosse feito de um animal ritualmente impuro. O Tahash, que tinha muitas cores e nuances, seria
o valor último das muitas forças no mundo em todas as suas variações. E, na conclusão do tabernáculo, apesar de que sua parte interna fosse expressão do reconhecimento intelectual da essência da unicidade divina, nada mais existe fora dele, e tudo foi criado para sua kavod. Então essas são as palavras dele na obra NIA, terceiro volume. E aí o Slifkin complementa. O fato do Narval não ter sido kasher, então, não é motivo para que ele seja descartado como candidato de ser o Tahash, de acordo com a opinião de que o Tahash seria o animal de um chifre só, embora já saibamos que aquilo não é chifre, sim o dente do animal. Mas existem razões para sermos céticos com a candidatura do Narval. Por exemplo, o Talmud descreve o Tahash como Hayá. Hayá é uma expressão que só pode ser aplicada a um animal terrestre. Uma baleia não seria descrita na linguagem bíblica antiga como Hayá. Uma baleia seria escrita como Dag. Dag, hoje, é o termo moderno para peixes, mas no período bíblico, não. Dag era um termo para criatura aquática, fosse a criatura que fosse. Em qualquer caso, outros candidatos existem para considerarmos no lugar do Narval. Iniciando então um novo parágrafo, o Slifkin agora fala do Keres. E ele diz: antes de continuarmos nossa investigação na identidade do Tahash, temos um outro, aspas, unicórnio para considerar. O Talmud Bavli, depois de comparar o Tahash com o, aspas, boi de um chifre só, né, da narrativa de que o Adam teria feito oferta deste animal, sugere que esse animal poderia ter sido um berrema, um animal domesticado. O Talmud responde que não se pode imaginar que todos os animais de um chifre seriam berremot, né? Porque um animal de um chifre só também poderia ser hayá, selvagem. Então, naquele mesmo tratado de Shabbat 28b, mais um pouquinho para frente na página, é dito: então vamos deduzir que o Tahash era berrema, posto que seria o Keres, que é um animal hayá, e que só tinha um chifre. Se pode dizer que o Tahash, então, era um animal hayá, animal selvagem. E nós agora temos um outro unicórnio, o Keres. De acordo com o Talmud babilônico, esse seria um animal muito distinto do Tahash. Mas de acordo com o Talmud de Jerusalém e muitos Midrashim antigos, seria um outro nome para o próprio Tahash. Como se vê no Talmud agora Yerushalmi, no Tratado de Shabbat, segunda Mishnah, terceiro parágrafo, fala lá, que nós já lemos, né? Elohim criou um tipo de animal, hayá, kasher, para Moshe no deserto. Foi usado na obra do tabernáculo e foi oculto. Rabino Avin disse, ele era chamado Keres. Rabino Rocher ensinou, ele tinha um único chifre na testa. Então o Slifkin prossegue. Quais são os tipos de Tehashim? Rabino Yohanan disse, Elohim mostrou um grande tipo de animal para Moshe e usou para os propósitos do tabernáculo. Depois ele foi oculto. Rabino Avin disse, ele era chamado Keres. Rabino Rocher ensinou, ele tinha um único chifre na testa. Isso é uma outra fonte, que é Midrash Kohelet Rabbah, primeiro capítulo, parágrafo 28. Então ele diz, o Keres é mencionado na discussão do Talmud quando se está procurando definir as diferenças entre hayá e berremot. Né? Hayá, animal selvagem, berremot, animais domesticados. A importância de distinguir entre os dois é que a gordura de animais domesticados é proibida para consumo, mas a gordura de animal selvagem não é proibida para consumo. Só para ficar claro, afeta a questão da kashrut, porque aí a gordura do animal domesticado tem que ser oferecida no templo. E mesmo se não for oferecida, não pode ser consumida. O Talmud declara que uma das características tinha que ver com os chifres. Então, no Tratado de Hulim, 59b, se diz assim: estes são os sinais do animal hayá, a gordura do qual é permitida. Qualquer coisa que possui chifres, de um certo tipo, e cascos, de um certo tipo. Rabino Dossa disse, se tiver chifres, não precisa investigar os cascos. Mas se tiver cascos, tem que se investigar se tem os chifres. E a gordura do Keres, mesmo que ele possuísse um único chifre, é permitida. E aí o Talmud dá mais alguns detalhes sobre o Keres. Rabino Yehudá disse, o Keres
é o cervo de Bel-Ilai. O tigres é o leão de Bel-Ilai. Então, essa expressão, né? O Slifkin tem uma obra de rodapé que chama The Magic Zoo, de autoria de Peter Costello. E ele fala assim, ó, Alexander Kohut identifica tigres aqui como a Martícora, que era um animal da mitologia descrito por Ctésias, o historiador grego antigo, né? E similarmente, a lenda da Mantícora, ou Martícora, de acordo com algumas leituras, se originou com esses avistamentos de tigres. Só para complementar a informação. Então o Talmud dá, posteriormente, detalhes sobre o Keres, falando isso, né? O Keres seria o cervo de Bel-Ilai e o tigres é o leão de Bel-Ilai. O Rav Kahana disse, eles tinham 9 cúbitos entre os ouvidos, né, entre as orelhas do leão de Bel-Ilai. O Rav Yosef disse, ele tinha 16 cúbitos de comprimento, o cervo de Bel-Ilai. Então, infelizmente, complementa agora o Natan Slifkin, porque falou que esses animais eram de Bel-Ilai. E o problema que começa nessa leitura é identificar onde é esse lugar, Bel-Ilai. Então, o Natan Slifkin fala, nós não sabemos com certeza qual é a localização que os rabinos estão se referindo aqui, Bel-Ilai. Então ele põe numa nota de rodapé. Ilai era uma expressão antiga para do alto. Então pode se referir a uma região montanhosa, muito montanhosa. Rabino Mordechai Kornfeld, que fez um fórum de estudos específicos do Daf Yomi, sugeriu que pode se referir a um jargão de, como se fosse assim, os céus, entendeu? No sentido de dizer que eles queriam dizer que era uma criatura lendária, mítica. Porque a gente não consegue identificar nenhum lugar, especificamente físico, com essa designação de Bel-Ilai. Aí o Slifkin prossegue. Nós fomos informados aqui que o Keres era um animal grande. Tinha alguma semelhança com o cervo, possuiria um chifre só e viveria no mesmo lugar que viviam os tigres. Que animal poderia ser esse? O rabino Benjamin Musafia explicou que se referiria a uma criatura de um único chifre de grande valor medicinal. Ou seja, a imagem clássica do unicórnio. Infelizmente, como nós já falamos, diz o Slifkin, parece que essa criatura nunca existiu. O rabino Ludwig Levinson, um investigador de zoologia do Talmud do século XIX, argumentou que o Keres era o Oryx. Você pode colocar no YouTube o Oryx e você vê que animal é esse. E ele aponta que, como já tinha sido visto, que o próprio Aristóteles tinha a impressão de que o Oryx tinha um único chifre. Porque esses animais são, de certo modo, agressivos. Quando esses historiadores iam investigar que animal era, eles olhavam o animal de longe só. Eles não chegaram a capturar um animal. E o Aristóteles deve ter visto esse animal de perfil. Como os chifres do Oryx são perfeitamente retos e perfeitamente alinhados, se ele está de lado, paradão, como o animal costuma ficar, você fica com a impressão de que ele tem um chifre só mesmo. Mas isso é só uma impressão equivocada. Pode ter dado origem à lenda. O Aristóteles mesmo estava crente de que o animal tinha um chifre só. Veja só, né? Então o Levinson sugere que o nome Keres pode ter uma conexão etimológica com o termo Oryx. Por causa de como soa, né? Keres, Oryx, entendeu? E mais recentemente ele sugeriu que o Keres seria alguma coisa parecida com cervos selvagens, cujos chifres, né, podem surgir na base ou gerar novas protuberâncias a partir da sua base. Dependendo da idade que o animal foi visto, você fica com a impressão de que o chifre está no meio da testa do animal. Mas os chifres, né, tomam, no caso desses cervos, o chifre ele ramifica, né? E aí, portanto, a identificação de 2 chifres seria muito mais provável. Um problema com essas sugestões é que o Talmud faz uma outra referência ao Keres, indicando que o chifre era particularmente pouco atraente. Ou seja, não era um chifre como daqueles grandes cervos ou alces com várias pontas, não era nada muito chamativo. Isso foi declarado no contexto da discussão sobre como Yaakov teria enviado os filhos 2 vezes com esses sinais de beleza, né? Então, no Talmud Tratado de Bava Batra 16b,
é dito assim, ó, ele foi chamado o nome do primeiro, Yemina, o nome do segundo, Ketsia, e o nome do terceiro, Keren Hafur, citando Iov 42:14. Yemima, porque era como a luz do dia. Yemima é um termo que tem a ver com a palavra Yom, dia. Ketsia, porque o sabor se espalhava como canela chinesa. E Keren Hafur, a escola do Rabino Shila disse, porque ela tinha a aparência do chifre do Keres. E eles protestaram no oeste, ou seja, lá em Israel, lá em Avne, eles ouviram essa interpretação, protestaram contra ela e disseram, seguramente os chifres do Keres eram chifres defeituosos, então. Em vez disso, Rav Hizda explicou, era como tinta de crocus, como está dito, aí ele cita Irmiyahu 4:30, apesar de você aumentar os seus olhos com a pintura. E o tipo de pintura aqui é expresso em hebraico sikrei vapur. Então, os chifres dessa corça não seria diferente em cor e textura do chifre de outros tipos de cervos, e os chifres do órex também não seriam diferentes dos das gazelas, como visto antes, que o Midrash descreveu eles como sendo de beleza excepcional. Portanto, está descrevendo uma espécie de chifre reto e pontiagudo. São chifres dessas da corça e da gazela, né? E, portanto, é difícil identificar o Keres como o órex ou como a corça. Então, existem outros candidatos para o Keres. E aí ele entra num outro parágrafo, dizendo assim, o unicórnio era multicorne, né? Ou seja, o tal do unicórnio teria, na verdade, múltiplos chifres. Na discussão da passagem do Talmud, Urashi descreve o Keres com uma terminologia interessante. Comentário do Urashi. O chifre do Keres. Aí Urashi comenta. Um tipo de animal selvagem cujos chifres são pretos como tinta. Aí o Slifkin complementa. De um jeito muito estranho, mesmo apesar do Talmud no Tratado de Rolim ter definido o Keres como um animal de um único chifre, Urashi aqui fala de chifres no plural. Não é? Urashash, que quer dizer, essa é a sigla do Rabino Shalom Sharabi, rabino que viveu entre 1720 e 1767. Resolveu esse enigma emendando o texto do Urashi para colocar chifre no singular em vez de plural. Mas existem muitas outras soluções. Ou seja, pode ter sido um erro do copista, mas existe uma aparente menção de unicórnio citada no Talmud, né, o tal do boi, aspas, que o Adam teria trazido como oferta. Então, no Tratado de Rolim 60a é dito, o Rav Yehudá disse, o boi que o primeiro homem trouxe tinha um único chifre na testa. O Rav Yehudá disse, o boi que o primeiro homem trouxe, na verdade, lhe cresceu o chifre antes de crescer o casco. E aí ele cita o Rabino Meir Shif, também conhecido como Maharan Shif, rabino que viveu entre 1609 e 1644. Ele apresentou o problema de que, se esse animal tinha um único chifre, então a segunda declaração do Rav Yehudá, de que o chifre, né, do boi do animal do Adam teria crescido antes do casco, né, deveria ter falado a respeito do chifre no singular em vez de no plural, como está no texto. E esta resposta parece ser a chave de uma possível resolução da identidade desse tal unicórnio. Então, no comentário do Maharan Shif, ao Tratado de Rolim 60a, ele fala assim, certamente ele teria que ter dito o chifre dele, chifre do animal, no caso. Talvez nós possamos responder essas palavras supérfluas, né, da sua testa e nos perguntar por que isso foi necessário, né? Isso implica que parte desses dois chifres dos animais seriam regulares e que ele tinha um terceiro chifre na cabeça. O Tahash, cujo status não é determinado no Tratado de Shabat, foi citado no Tosafot antes como o tal do boi que o Adam teria, então, foi escrito. Ele tinha um chifre na sua testa. Então, segundo essa observação, comenta o Natan Slifkin, o nosso unicórnio, na verdade, é um tricorne, né? Um animal com um terceiro chifre, na verdade. E com essa dica final, nós podemos agora apresentar uma nova proposta para definirmos a identidade do Keres e também do Tahash, de acordo com a visão de que o animal com o chifre foi identificado com o Keres. A sugestão que foi proposta em várias ocasiões é que esse animal podia ser uma girafa. A maior parte da girafa, comenta o Slifkin, possui apenas 2 chifres, mas muitas têm uma protuberância no meio da testa, que pode fácil ser confundido com um terceiro chifre, né?
E alguns machos de algumas espécies de girafa têm essa protuberância muito grande, e tão grande que fica igual aos outros chifres, parecendo então um animal de 3 chifres. E aí ele comenta, no segundo comentário, girafas são grandes, cerca de 19 pés de altura, ou seja, 5 metros e 79, por aí. O Talmud declara que o Keres tinha 16 cúbitos, né? Ou seja, entre 16 e 30 pés em comprimento, 7 metros e pouco. Então, isso ajuda a imaginar que o Keres seria, então, uma girafa. Isso pode ser um exagero evidente, né? Porque nem aquele caso que ele falou que o tigre teria 9 cúbitos entre as orelhas. Mas eles podem estar falando também da questão assim, ó, entre as orelhas e o chão, não entre as orelhas, uma orelha e outra. Né? Porque uma orelha e outra seria uma distância de 4 metros. Mas entre aquilo e o chão, pode estar se falando de um animal alto, entende? Girafas são animais selvagens, não domesticados. Então também se encaixa na descrição do Tahash como selvagem. E elas de fato são kasher, porque ela tem casco fendido e rumina a girafa. E existe um mito sobre girafas, quando se lembra que girafa é kasher, dizendo que ela não é comida porque o pescoço é muito grande e não sabe aonde vai cortar no pescoço. E o Natan Slifkin coloca, isso é um mito. Né? Quem conhece ou estudou alguma vez sobre abate ritual, sabe muito bem que não importa onde você corta. Não é esse o ponto, a altura do pescoço onde corta, isso aí é totalmente irrelevante. Existem cortes, né? Ou seja, veias que você tem que cortar quando você faz o abate. Mas aonde isso vai ser no pescoço é irrelevante. Então esse é um mito, esse é falso. Não é por esse motivo que, no caso, não se faça ou não se consuma carne de girafa. O motivo de não se consumir carne de animais que teriam as características kasher é isso não ser costume, isso não ser uma tradição. Só isso. E aí ele observa, girafas são nativas da África Central. Portanto, aparecerem no deserto dos Sinais é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil de acontecer. E se fosse vista, seria facilmente atribuída ao Elohim. Né? Não é absolutamente impossível, talvez até mais provável do que aparecer um narval por lá. De acordo com alguns, isso teria descrito como uma coisa que aconteceu uma única vez e depois nunca mais. Então, pode ser. Um animal que se perdeu, uma girafa que se perdeu e foi parar lá de alguma forma. Muito, como eu falei, muito mais provável do que um narval vir lá do Ártico. Né? É muito mais provável. E apesar de que não seria totalmente adequado descrever girafa como um animal multicolorido, ela certamente possui, né, um padrão de cores na sua pelagem que pode ser descrita com a terminologia do Sasgavna, né? Sasgavna era o termo que o Talmud usou para falar do Tahash, dizendo que a cor era Sasgavna, tipo uma cor festiva. Geralmente quando a gente faz colorido festivo, a gente põe bolinhas, e girafa é toda pintadinha. Pode ser que queira dizer isso, entende? E adicionalmente, o couro da girafa é similar ao do genet, aquele animal que nós falamos, que seria um dos candidatos que foi descartado. Né? Então, identificar o Tahash como girafa também apresenta dificuldades, diz o Natan Slifkin. Não resolve absolutamente todos os problemas. Primeiramente, a característica mais distintiva da girafa é a altura. E seria estranho a descrição do Tahash e não fazer menção de que é um animal gigantesco, um animal alto. Segundo, a declaração do Talmud de que o Keres satisfaria a condição de animal selvagem, possuiria chifre, ou mesmo um único chifre, pode certamente significar que o animal tivesse um chifre só, e não obstante a isso, o Maharan Shif, né, e a sua explicação criativa estaria se referindo a um chifre que estava no meio da testa. Enquanto que a ideia de identificar o Keret e o Tahash como girafa é, digamos assim, possível, né, dentro de uma narrativa que a gente pudesse apresentar, as dificuldades mencionadas implicariam que não é uma solução razoável. Existe uma outra possibilidade para o Keres, que é menos glamurosa do que a da girafa, e não apresenta a maior parte dos problemas que nós estamos apontando, e que talvez nos dê um candidato mais provável. O Rino Keres. Então ele cita o rabino Benjamin Musafia, que declarou que a palavra Keres é baseada na palavra grega keros, que quer dizer chifre mesmo. E a própria palavra grega, ele comenta,
veio de um dialeto do indo-europeu ker, que seria então a raiz de chifre. Ele identifica o unicórnio da lenda, possuindo um chifre só, como nós tínhamos discutido, o unicórnio mágico com propriedades curativas não tem nenhum sinal de que tenha existido. Mas nós também apontamos que a criatura de um chifre só, que provavelmente era responsável pela lenda do unicórnio, né, numa obra contemporânea chamada Ruach HaKodesh, sugere que o Keres seria o Karnaf, que é um termo hebraico moderno para rinoceronte. O Karnaf é a combinação da palavra Kerenaf, né, aquele que tem o chifre no nariz. E assim, a palavra rinoceronte, né? Rino é nariz, por isso rinoplastia, né? E seront é de keront, de keros, que é chifre. E o rinoceronte é claramente um candidato primordial para a criatura descrita como possuindo um chifre no meio da testa. O rinoceronte também está de acordo com as outras dicas relacionadas à identidade do Keres. É um animal grandão, né? Não é de 16 cúbitos, como o Talmud exagera, né? Mas certamente é um animal que você exageraria, né, no mundo antigo ao descrevê-lo. O Talmud também declara que o Keres vivia em Beleilai, mesmo lugar onde viviam tigres. Isso também pode estar de acordo com o rinoceronte, que é um animal, por exemplo, de regiões da Ásia, onde tem muito tigre. O Keres também é descrito como se fosse um cervo de Beilai. Isso não parece razoável, né? Colocar o rinoceronte como um cervo. Entretanto, nós temos que lembrar novamente de Stésias, aquele historiador grego que viveu no século V, que descreveu o rinoceronte como asno indiano. Veja, né? Esse tipo de descrição faz haver uma relação. Talvez por causa da protuberância da barriga do animal, fez ele fazer esse tipo de descrição. E os rinocerontes, então, eles são parecidos com cervos no sentido de que eles são animais com casco. Talvez por isso a semelhança. E, de fato, na língua inglesa, a palavra deer, que é a palavra para cervo, né, é usada também como eufemismo para qualquer tipo de animal selvagem. E é por este motivo que nós temos em inglês a palavra wilderness, né? Wilderness, né? No sentido de um lugar onde animais selvagens vivem. Então pode ser que chamar o animal de cervo não tenha a identificação do animal específico, mas da ideia de ser selvagem. O Keres também é descrito como possuindo chifres que são diferentes de outros animais, porque são feios. O chifre do rinoceronte é muito diferente, né, dos demais chifres de gazela, cervo, corça e outros animais que têm um chifre que costuma ser visto pelas pessoas como algo bonito, né? Você vê que alguns americanos ainda têm essa horrível tradição de ficar matando animais, arrancando a cabeça do animal e colocando de enfeite em casa. Mas, de fato, há de se admitir que esses animais têm uma grande beleza, embora isso seja um costume macabro, não é à toa que tenha tanto sociopata na sociedade deles. E, de fato, né, quando você olha a questão da textura, os chifres de animais asiáticos são, de fato, muitas vezes absolutamente pretos. Então, identificar o Keres como rinoceronte também traz dificuldades, apesar de tudo isso. O Talmud descreve o Keres como kasher, e rinoceronte não é kasher. E pode ser também que o Rabino Dossa não tivesse ciente disso. Ele deve ter presumido, né, as espécies por conta própria, ou talvez até se baseado em relatos de segunda mão, e, portanto, de acordo com os relatos, pode ter confundido o animal como kasher. A pessoa deve ter visto o rinoceronte pastando e tendo casco, imaginou que ele ruminasse. Por outro lado, pode-se assumir também que ele seria kasher pelaquela regra de que o que tem chifre é kasher. Né? O Rabino Hizkia ben Davi da Silva, o Pri Hadash, declarou que o Rabino Dossa tinha cometido um erro, né, na sua crença zoológica de que animais de um chifre só seriam necessariamente kasher. Talvez nós devemos descartar isso. De acordo com o Pri Hadash, deveríamos. Rinoceronte, portanto, seria um candidato forte para ser o Keres, que a tradição fala. E aí ele diz assim, ó, propostas posteriores para o Tahash. Enquanto o Talmud apenas propõe 3 visões com relação à natureza do Tahash, estudiosos posteriores não se viam confinados por essas sugestões, talvez porque essas opiniões mesmas sugerissem uma grande incerteza com relação à verdadeira identidade do Tahash. Ibn Yanah, né, o Rabino Yonah Ibn Yanah, um rabino que viveu entre 990 e 1055,
acadêmico daquele período, hebraísta, especialista na língua hebraica, ofereceu uma possibilidade alternativa que se refere ao couro tingido desse animal, baseado numa palavra cognata com o termo tahash. O Rav Saadia Gaon e o Rabino Avraham Ben Aramban disseram que se refere a um animal que teria o couro preto. O Rabino Pinchas Horowitz considerou isso como se fosse uma zebra, mas isso não tem nenhum tipo de base ou fundamento, até porque zebra não tem chifre de nenhum tipo, e, portanto, não teria nenhum tipo de semelhança nem com Genet, e também não poderia ser colocado aqui na nossa descrição. Aí o Rabino Ludwig Levinson sugeriu que o nome Tahash pode ser um cognato, cognato do latim para certas espécies de antílopes. E, por uma razão diferente, que converge no mesmo resultado, o Rabino Samson Rafael Hirsch sugeriu que o nome Tahash seria baseado na palavra hebraica para velocidade, uma palavra antiga para velocidade. Mas nenhuma dessas propostas, acrescenta o Natan Slifkin, oferecem nada além de especulações vazias sobre a etimologia do nome Tahash. Então, no século XX, novas espécies de mamíferos grandes foram descobertas no Congo. E foi sugerido, então, que talvez uma delas seria o Tahash. O okapi, por exemplo, é um parente distante da girafa, que poderia se encaixar, né, nessa designação do Tahash. Ele tem o tamanho menor que uma girafa, mas grande como um cavalo. E ele tem um pescoço moderadamente comprido, mas não tão comprido como uma girafa. E o couro dele tem uma cor marrom viva. E ele tem, às vezes, listras, que pode talvez confundir com zebra, né? Nas pernas, no caso, ele tem listras de zebra nas pernas e nas canelas. Entretanto, uma pessoa que fizesse a sugestão estaria sobre a impressão errônea de que o okapi possuiria um único chifre, porque ele tem uma protuberância dessas que a girafa tem. Mas, na verdade, ele possui dois, só se visse de longe e de lado, porque eles são paralelos um ao outro, esses chifrezinhos que o okapi tem no meio da testa. Aqueles chifres típicos de girafa, que mais parecem protuberâncias ou caroços, né? Em adição, a aparência do couro do okapi não parece ter sido aquela descrita sobre o Tahash, apesar de ele ser, de certo modo, colorido, né? Ele não é como o Genet também. Então, uma abordagem completamente diferente começa com o dicionário inglês-hebraico Driver and Briggs, que fez uma relação da palavra Tahash com o termo árabe Tuhush. Tuhush quer dizer boto em árabe. E com o tempo, isso mudou para eles traduzirem muitas bíblias como seal. E seal é uma tradução horrorosa, porque seal é um termo em inglês que se refere a animais da família dos pinípedes. E, portanto, quando você traduz uma coisa como seal, você basicamente não está falando nada. Porque pode ser um leão marinho, pode ser uma morsa, pode ser uma foca, entendeu? Você não quer dizer nada com seal. Mas é assim que a maioria das traduções de Bíblia são. São vagas, mal feitas, preguiçosas e ideologicamente voltadas para atender aquela religião que está fazendo a tradução. Então é muito ruim as traduções para fins de identificação das coisas. Não se pode aprender quase nada dessas traduções, a não ser conceitos doutrinários inúteis. Então nós temos a menção aqui da parte do Slifkin de um pesquisador chamado Canon Henry Tristam, e ele foi um cara que viajou para Israel no século XIX e fez muitos esforços para a identificação de animais e para o estudo da história natural dos estudiosos que faziam uma correlação do mundo natural com a Bíblia hebraica. E ele apontou que a palavra árabe, que é mencionada, né, Tuhush, é um termo genérico, que incluía o boto, mas que podia ser usado para se referir a golfinhos, a próprio animais da família dos pinípedes, né? Morsa, foca, ou mesmo o dugongo, né? Para quem não sabe, dugongo é aquele animal que é de uma família muito própria, muito específica. A família dele chama Trichechidae, e ele é de uma ordem que chama Cineria, e ele é popularmente conhecido por nós como peixe-boi, porque ele é um animal muito estranho, embora ele não seja peixe e nem seja boi. O que acontece é que ele é um bichão grandão, parecendo um boto, fica com uma boca parecendo um aspirador comendo grama debaixo d'água.
né? Grama é modo de falar, algas, né? Mas ele parece que está pastando, por isso peixe-boi e algumas culturas, vaca marinha, né? E o nome desse bicho é dugongo. Então, esse animal é enorme e muitas vezes esse animal foi visto no Mar de Juncos, no Mar Vermelho, né? Então, o Tristram, o pesquisador, colocou no seu livro, né, The Natural History of the Bible, né, a história natural da Bíblia, de que beduínos contaram histórias de que esses animais eram caçados para fazer sandália de dugongo, porque o couro é muito grosso. E isso se encaixa perfeitamente, diz o Slivkin, com um relato do Sefer Yehezkel, de que a pele do Tahash era usada exatamente para isso, para fazer sandália. O dugongo, né, que às vezes é chamado de vaca marinha, ganhou muita popularidade como sendo um possível candidato do Tahash. O naturalista alemão Eduard Rippel, 1794-1884, deu ao dugong a terminologia latina de alicore tabernaculi. Veja, né? O dugongo do tabernáculo. E no hebraico moderno, o nome técnico do animal também é o mesmo nome, Tahash Mishkan. Né? Mas há, mesmo com toda essa identificação e possível confirmação da identidade do Tahash, há um problema em identificar o Tahash como dugongo. A narrativa do Yehezkel, do couro do Tahash, usa sandálias como se referindo à parte decorativa da sandália. Né? Porque o texto do Yehezkel, se nós lermos o texto, já que é para ser usado como referência, o texto fala assim, ó, também vesti um vestido bordado, dei a vocês sandálias de Tahash para calçar. Pus linho fino sobre a cabeça e cobri com seda. Está falando de uma coisa de enfeite, uma coisa que era muito bonita. E não foi assim que foi descrito o uso do couro do dugongo. O couro do dugongo é um couro grosso e rígido, por isso que ele era usado para fazer sandália. Porque é grosso, você pode colocar nos pés e vai durar muito tempo. Mas um couro grosso desse jeito, e rígido e duro, não seria muito adequado para você fazer enfeite, né? E também um couro grosso demais para fazer cobertura do tabernáculo seria inapropriado, porque seria pesado demais, ou mesmo, né, não muito atraente. E a ideia da parte externa da cobertura era pela beleza da apresentação. Mas há uma proposta recente para identificar o Tahash, que, segundo Nathan Slivkin, é a mais promissora de todas. Foi sugerido que a palavra Tahash era baseado num termo do acadiano, durso. Durso se refere a miçangas coloridas, que eram feitas a partir do couro. Então, esse não só seria um caso para o nome ser um cognato, que é a base para a identificação do Tahash, que nós falamos antes como dugongo, ou como algum tipo de boto, ou como corsa, ou mesmo como texugo, como falamos no começo. Mas existe uma linha de evidências que suportam essa identificação, diz o Nathan Slivkin. O pano de fundo seria o trabalho padronizado que normalmente envolve você tingir o couro com a cor turquesa ou azul profundo, que se encaixa na tinta Tainon, mencionada pelo Rabino Yehudá no Talmud de Jerusalém, e também com o azul jacinta, que foi mencionado na Septuaginta. Né? O dursu, essa miçanga dursu, seria também usado em conjunção com couro tingido de vermelho, exatamente como o couro do Tahash seria usado para o tabernáculo. E belíssimas sandálias poderiam ser decoradas com dursu, né? Com miçangas feitas de dursu, como as que foram encontradas na tumba de Tutankhamon, e apoia a descrição do Yehezkel de que sandálias de Tahash seriam muito bonitas. Então, como vimos no Talmud Yerushalmi, essas visões do Tahash não seriam visões de um animal, na verdade, mas do couro tratado e enfeitado e trabalhado nessas miçangas, dursu, e, portanto, esse seria o forte candidato para o Tahash. Não seria animal nenhum, mas o título que se dá ao couro trabalhado, tingido para se fazer esse tipo de enfeite. Então ele coloca a conclusão dele. A conclusão é que o conceito mais atrativo de tudo que foi visto sobre o unicórnio, na nossa análise, revela que a tradição judaica
não tem uma posição clara a respeito dessa criatura. Portanto, é inadequado afirmar que a tradição judaica atesta a existência de unicórnios. Não era a tradição judaica. O mundo falava de unicórnios e a tradição judaica não se posicionou com certeza sobre isso, porque ao tentar verificar a existência do animal, encontrou muitas tradições, muitas lendas, muitas informações e uma contradizia o que a outra dizia. Então não foi batido o martelo a respeito disso. Enquanto existiram muitos estudiosos que acreditaram, por de tanta gente falar a respeito da existência do unicórnio, os sábios mais antigos não concordavam com relação à existência dessa criatura. Então, é inadequado atribuir a eles a propagação da crença. Enquanto que as ferramentas que nós usamos para entender as escrituras foram consideradas, nós vimos que o Re'em seria Auroch, ou então seria o Oryx, né? Aquele animal que parece um boi e que é um animal extinto, o Auroch, um boi gigantesco que de fato existiu, né? Com relação ao Tahash, as opiniões entre os sábios era que o Tahash possivelmente seria o unicórnio, não necessariamente do tipo mítico, aquele mágico para resolver problemas, mas outros entenderam que se referiria a um tipo diferente de animal, ou mesmo a animal nenhum, né? No meio da grande variedade de sugestões que foram oferecidas para a identidade do Tahash, nós vimos que foi incluída a ermina, o narval, o boto, o dudongo, animais, possivelmente leão marinho ou outros parentes do leão marinho, o okapi, a zebra, né? O próprio couro trabalhado e colorido, algumas espécies de antílope, a girafa, né? E é muito provável que o candidato, na verdade, para tudo isso, seja algo muito mais simples. Miçangas de couro coloridos e enfeitados. Mas a verdade é que este animal nunca existiu, mas todas as lendas relacionadas a ele são deveras interessantes. Muito bem. Com esta frase final, nós concluímos o primeiro capítulo da obra Sacred Monsters, né, do Rabino Natan Slifkin. Nós vimos todos os possíveis candidatos para a lenda do unicórnio, vimos que a lenda foi de fato baseada em leituras equivocadas de animais que existiram, lemos que existem muitos candidatos para unicórnio, muito diferente do que as pessoas imaginam, né? Pode ser a lenda apontava para animal aquático, para animal terrestre, para animal selvagem, para animal domesticado, entende? E todas essas investigações é que possibilitam chegarmos mais próximo de uma possível interpretação do que seria. E pode ser que o que a Torá esteja falando sobre o Tahash não seja sobre animal absolutamente nenhum, e simplesmente couro trabalhado, colorido e tingido, que, devido à beleza e o fato de chamar a atenção, recebeu uma alcunha específica, Tahash, né? Aquele couro colorido. E, portanto, enterra de uma vez por toda a lenda relacionada a isto. No próximo estudo, nós vamos iniciar o capítulo 2. O capítulo 2 falará sobre sereias, o kraken e homens selvagens. Muitas lendas relacionadas a isso, tenho por certo que será uma leitura interessante. Se você acompanhou até aqui, coloca a voz. Não se esqueça de deixar o like para ajudar na promoção do vídeo, para que outras pessoas interessadas no mesmo tema possam encontrá-lo. E nos vemos num próximo estudo por aqui no nosso Beit Midrash. Muito obrigado pela sua atenção e Lehitraot.